Ficou bom aí, hein, velho? Gente, boa noite para todo mundo. Vocês estão felizes? Amém? Abra sua Bíblia no Daniel, capítulo 6. Nós estamos muito felizes mesmo. Existe um programa, mas antes do programa existe um propósito, amém ou não? O programa pode ser mudado, o propósito não. O programa pode ser alterado, horários podem ser adiantados, atrasados, o propósito não. Então nós vamos caminhar em cima do propósito, alinhado com o programa, amém? Daniel capítulo 6, versículo 1, o texto bíblico diz: Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades. Diga comigo, qualidades. E o rei planejava colocá-lo à frente de todo o governo do império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente, diga amém. Finalmente esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. A menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Versículo 6. E assim os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dário, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, sátrapas, os conselheiros e os governantes concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer outro Deus minúsculo ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja tirado na cova dos leões. Agora o rei emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, e não pode ser revogada. O rei Dário então assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Versículo 16, para adiantarmos. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve, continuamente o livre. Taparam a cova com a pedra e o rei selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei chegou à noite sem comer. Não passou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Versículo 19. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova dos leões, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dessa situação? Versículo 21, Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os ossos.
Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dário, o persa. Feche seus olhos mais uma vez, para que nós possamos orar. Deus, obrigado. Obrigado por tudo que já vivemos aqui. Especialmente obrigado pela Tua palavra. O que nós mais precisamos é sermos impactados pelo poder da palavra, pelo poder dos Teus decretos, dos Teus ensinamentos. Obrigado porque com Daniel nós podemos aprender um exemplo de como sermos relevantes e como exercemos uma contracultura que de fato cumpre o propósito para o qual fomos chamados e estabelecidos. Eu oro agora pedindo para que o Senhor ministre mais uma vez ao meu coração e ao coração desses jovens que aqui estão conosco. Deus, que o Senhor fale conosco e que o Senhor guarde a Tua palavra como um selo em nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Meus amigos, Daniel aqui já era um idoso. Normalmente todos nós que aqui estamos nesse auditório, ou possivelmente conhecemos a história de Daniel. Se eu trouxesse os meus filhos, desde o Mateu a Maitê, o Mateu com 3 anos, ele pede: papai, coloca Superbook Daniel na cova dos leões. Claro que ele fala tudo enrolado, mas ele fala sobre Daniel na cova dos leões. Essa é uma história que eu e vocês conhecemos, essa é uma história que eu e vocês nos deparamos com ela. Essa é uma história sobre a qual nós já fomos ministrados, sim. Mas nessa noite eu quero refletir com vocês rapidinho sobre como, e de fato, a história de Daniel, e não apenas o começo, mas o fim da história de Daniel, pode ser um grande referencial de como nós podemos viver uma vida que de fato seja relevante, que de fato cumpra o propósito, que de fato guarde os valores e princípios do reino de Deus. Uma vida na qual nós estejamos estabelecidos, firmados nas convicções que nós temos em Deus. Quando vamos falar sobre Daniel, nós normalmente começamos pelo capítulo 1. E nada mais relevante do que começar de fato entendendo o contexto no qual Daniel ele for inserido, o contexto no qual a história de Daniel se deu. Quando vamos para o capítulo 1, nós vemos Daniel um adolescente, talvez com a idade de alguns que aqui estão, talvez um pouco mais velho, e talvez até mais novo do que a grande maioria que está aqui. E Daniel ele é pego juntamente com parte do seu povo, e ele é levado para uma outra cultura. Ele é levado e submetido a uma outra lógica de pensar, de viver e de se estabelecer. Daniel, juntamente com amigos, ele não estava sozinho, juntamente com amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é levado para estar cativo diante do contexto no qual o povo de Deus fora submetido ao Império Babilônico. Mas é muito legal porque quando a gente olha para Daniel, nós vemos Daniel tendo convicção de propósito, posicionamento ainda adolescente. No capítulo 1, versículo 8, nós vemos o texto que muitas vezes nós proferimos: e decidiu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias do rei. De fato, houve uma decisão a partir daquilo que Daniel se deparou. De fato, Daniel, quando ele se colocava diante da cultura do mundo no qual ele estava inserido, Daniel estava decidido a permanecer firme nas suas convicções. Mas nós vemos Daniel convicto, nós vemos Daniel decidido, mas nós vemos Daniel agindo estrategicamente. Nós vemos Daniel agindo de maneira inteligente. Esse tema da contracultura, ele propõe para nós mais do que gritos, mais do que euforia. Ele propõe para nós um pensamento estratégico, cristocêntrico e essencialmente bíblico. A contracultura cristã, ela surge a partir de homens e mulheres de Deus que entenderam que nós devemos sim mudar o mundo, mas nós não precisamos brigar com o mundo, entende isso? Existe uma grande diferença, porque quando nós olhamos para esse texto, capítulo 6, nós vemos Daniel inserido dentro do mesmo contexto no qual ele estava no capítulo 1 ainda. O Daniel adolescente, agora já é um Daniel idoso, com seus 80, 90 anos. Dentro do contexto que nós pegamos para perceber quando é que Daniel escreve o seu livro, muito provavelmente Daniel já estava aqui dentro dessa perspectiva na cova dos leões, já um idoso.
Daniel já não era mais aquele adolescente cheio de vigor, cheio de euforia, cheio de empolgação e dito: não, eu vou mudar a Babilônia. Não, eu vou propor simplesmente que eu não coma aquilo que o rei está propondo. Mas nós vemos Daniel constante, nós vemos um Daniel perseverante, nós vemos Daniel que ele começou e terminou muito bem. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8, o texto bíblico diz para nós: o fim das coisas é melhor do que o seu início, o paciente é melhor que o orgulhoso. Nós estamos chegando à reta final dessa conferência, de fato. E de fato tudo que nós vivemos desde a noite de ontem foi extremamente edificante, extremamente transformante. Mas a pergunta central é: como que nós vamos sair daqui? A pergunta central é: qual vai ser o resultado final? Porque de nada adiantaria Daniel ter começado no capítulo 1, decidindo firmemente não contaminar com as iguarias do rei naquele momento, decidindo propor estrategicamente ao chefe da casa real que permitisse que ele tivesse um outro alimento, se Daniel não estivesse chegado ao fim como ele chega, convicto, pronto e cumprindo o seu propósito. A contracultura não é mais uma palavra de expressão que vai gerar para nós muito hype. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos formar em vocês apenas jovens, adolescentes, adultos, homens e mulheres que se empolgam hoje, mas que segunda-feira estão do mesmo jeito. A contracultura não diz respeito a um ajuntamento, a contracultura diz respeito a um posicionamento. Ajuntar é fácil, difícil mesmo é estar posicionado no lugar certo, na hora certa e de maneira certa. Daniel, ele fica na Babilônia durante bons anos, mas ele não fica apenas na Babilônia. Volte lá no capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Esse texto, na verdade, ele está dizendo para nós: Daniel permaneceu ali até que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. O que eu acredito é que a verdadeira contracultura é quando nós permanecemos no propósito eterno de Deus para nós até que ele se cumpra. A verdadeira contracultura não pode ser dita, repetida e pensada por nós apenas por sentimentos, emoções e convicções. Todas as mensagens que foram geradas neste ambiente, todas as ministrações, sessões de louvor, elas querem nos conduzir para um lugar no qual nós sabemos quem somos, o Deus a quem servimos e como devemos viver. É sobre um estilo de vida que não submete às circunstâncias, às variáveis, aos medos, às aflições, às expectativas e aos momentos de êxtase. É sobre viver a vida como ela pode, merece ser vivida. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Aqueles que geram uma contracultura são aqueles que decidem viver não o juízo de si próprio, mas o juízo de Deus para com eles. Os agentes da contracultura são homens e mulheres, dos mais novos aos mais velhos, que fazem do Senhor o seu juiz. Daniel chega na Babilônia, de tal forma que ele é submetido a uma outra cultura, que eles mudam o nome de Daniel. Eles colocam o nome de Daniel, um nome de um deus babilônico, um deus pagão, Beltesazar. Eles não se conformam em apenas submeter Daniel a uma lógica contrária daquilo que ele vivia, daquilo que ele acreditava, ou daquilo que o povo de Deus tinha como promessa e como verdade. Como forma de afrontar Daniel e afrontar a sua cultura e tentar submeter e tentar envolvê-lo dentro da cultura dominante, eles mudam o nome de Daniel. Isso ensina para mim e para vocês que muitas vezes vão tentar mudar o nosso nome, e nome fala de identidade. Eles vão tentar mudar e nos convencer quem é o juiz das nossas causas, quem é o Deus das nossas vidas. Como bem escreveu Timothy Keller sobre os falsos deuses, a grande verdade é que todo e qualquer ser humano, ele tem algum tipo de Deus. A pergunta é: quem tem sido o Deus das nossas vidas? Porque alguns estão apegados ao dinheiro, outros à fama, outros ao sucesso, outros à promoção, outros a uma aprovação, outros aos relacionamentos, e não que isso não seja importante, mas muitas vezes nós temos feito disso os nossos falsos deuses.
A prova disso é que o decreto do rei Dário, ele apontava para que eles pudessem adorar um Deus. Eles não estavam negando a importância de ter Deus, amigos. Sabe o que eu quero que eu e vocês entendamos? É que o mundo não vai tentar nos convencer sobre não ter um Deus. O mundo vai tentar nos convencer a assumir outras formas de Deus. O mundo vai tentar nos convencer e nos levar a sairmos daqui segunda-feira, acreditarmos que nós podemos ter outros deuses ocupando o centro do nosso coração. Mas Daniel, ele decidiu viver de maneira diferente. Deus foi o comandante da vida de Daniel, do começo ao fim. O mesmo Daniel que começa firme, decidido, posicionado, cheio de habilidades, é esse Daniel aqui, que já com cerca de 80 para 90 anos, ele era dotado de habilidades. Os primeiros versos que nós lemos falavam assim: Daniel tinha suas qualidades reconhecidas pelo rei, de tal forma que ele pretendia colocar Daniel como governante daquele povo. Uma lição prática disso daqui, e acerca de como Daniel lidou com a Babilônia de maneira inteligente. Aceite estar onde você está. Nós temos gastado muito nosso tempo, muita nossa energia, brigando com o lugar que nós estamos, ou com o momento que nós vivemos, sem buscarmos entender o propósito do lugar que estamos, do momento que vivemos. Imagine só se Daniel, cheio de energia, um adolescente, um jovem, começasse a brigar e questionar: ah, Deus, por que tu permitiste que nós fôssemos dominados pela Babilônia? Senhor, por que o Senhor permitiu que mudassem ou que tentassem me dar um outro nome? Daniel não gastou tempo com isso, amigos. Daniel gastou o tempo com aquilo que realmente importava. Não brigue com a sua Babilônia, ame-a e seja um agente de transformação em Babilônia. Porque o texto diz: e Daniel permaneceu ali até o reinado do rei Ciro e do Império Persa. Sabe o que é o interessante? Que Daniel não submeteu apenas ao período babilônico, mas ele se submeteu ao período do Império Persa ainda, Medo-Persa. Isso quer dizer que, para além daquilo que parecia ser no início, ele ficou até o final. Não adianta nós termos começado bem, é como um corredor. Eu gosto de dizer isso. O mais importante é como começamos uma corrida, é como nós vamos terminar. Já viram corredores que começam uma corrida muito bem, mas no meio da corrida eles já não têm mais energia, eles não souberam gastar energia de maneira inteligente. Nós precisamos sair daqui hoje, prontos para terminarmos melhor do que como começamos a nossa jornada. Nós precisamos sair daqui decididos e posicionados. Com Daniel nós aprendemos que a contracultura diz respeito a sermos o mesmo em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Para mim, para além de Cristo, Daniel é o maior referencial que eu tenho de contracultura. A sua história é uma história explícita de contracultura o tempo todo, do começo ao fim. Era alguém que lidou de maneira prática no cotidiano, no dia a dia. Nós precisamos ser quem fomos criados para ser, independentemente do lugar ou do estágio que nós estamos. Com Daniel nós precisamos aprender que ser quem somos não quer dizer que nós vamos nos contaminar com onde estamos. Ele decidiu. As nossas escolhas, elas precisam ser frutos das nossas decisões, que são pautadas nas nossas convicções. Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 3, versículo 14: permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais você tem convicção. Só consegue ser um agente contra a cultura alguém que de fato permanece naquilo que aprendeu. O que vocês vão fazer com tudo que vocês receberam nesse final de semana aqui? Essa é a pergunta. O que faremos nas escolas, nas universidades, nos nossos locais de trabalho, nos nossos relacionamentos? Para quem namora, o que você vai fazer no seu relacionamento amoroso? O que você vai fazer no seu relacionamento com o seu pai? A contracultura, ela está aí na vida, no cotidiano, na prática. É não se contaminar com o mundo, mas é também não ter medo de desafios. Eu aprendo que Daniel, ele era um cara tanto da contracultura. Contra é ir na contramão. O vídeo que nós propomos do começo ao fim dessa conferência era inclusive mostrando em alguns momentos
alguém andando na contramão de fato. E o que nós estamos sendo convidados, assim como Daniel, é andar na contramão do que estamos recebendo como desafio. Por isso eu quero te desafiar, assim como eu tenho me desafiado, a lidar com aquilo que nós precisamos lidar. Jovens, que sejamos nós relevantes e proativos e não apenas reativos. Daniel, ele for alguém propositivo. Alguém que anda na contracultura é alguém que é propositivo, não é apenas reativo. Não esperem para reagirem às circunstâncias, sejam vocês os proativos. Quando Daniel chega dentro do contexto do Império Babilônico, ele propõe algo ao chefe da casa real. Ei, tu está me propondo algo. Tu começou a dizer que eu preciso ou eu devo experimentar das iguarias. Não. Eu quero te propor algo diferente. E mais do que isso, Daniel, ele topa um desafio. Pode me testar. Pode me testar e pode verificar se eu e meus amigos não teremos melhores resultados. Sabe, andar na contracultura é aceitar desafios, mas é se preparar para os desafios. Daniel, ele teve e valorizou o tempo de preparo. Isso fala de processos. Nós não precisamos ter todas as respostas, mas nós precisamos estar disponíveis para encontrar as respostas que o mundo quer. Com Daniel nós aprendemos que nós devemos deixar Deus nos usar para coisas pequenas. Daniel não começou sendo aquele que foi jogado na cova dos leões, não, isso aí já está lá no Daniel idoso. Mas ele começou como alguém com desafios simples e pequenos. Você sabe de que forma que você pode começar a mudar o seu mundo e depois o mundo no qual você acessa. Quais são as práticas mais simples que você precisa começar a gerar a contracultura a partir de hoje? Porque nós não podemos sair daqui cheios de ideias, cheios de expectativas, se nós não estabelecermos ações concretas e práticas. Tem um livro muito legal que se fala sobre hábitos atômicos, e o autor ele brinca com essa ideia. Um átomo é a menor partícula que se tem compreensão, e ele diz o seguinte: comece mudando um pouquinho de cada vez. A contracultura começa com você estabelecendo aquilo que precisa ser mudado agora, hoje. Não se contente em sair e ir do mesmo jeito. Não se contente em ficar do mesmo jeito que você chegou aqui. E depois disso, use os seus dons mais evidentes. Nós vemos Daniel sendo usado por Deus para estabelecer entendimento e direção para um governo que era contrário à cultura da qual Daniel cria, que era a cultura do céu. Entende isso? Sabe o que Daniel fez dentro da minha compreensão? Daniel, ele tinha duas possibilidades: tentar mudar o sistema de fora para dentro, mas Daniel decidiu implodir o sistema de dentro para fora. De maneira inteligente e estratégica, Daniel, ele serviu ao rei. Sabe, nós temos entendido nesses dias que muitas vezes nós vamos ser agentes de transformação e agentes da contracultura, sabe como? Servindo ao mundo, não é servindo às coisas do mundo. Quando nós cedemos uma posição que era por direito nossa, mas que pela causa do evangelho que um dia ganhou forma no nosso coração, nós estamos indo na contramão do mundo. Quando alguém corta a fila, nós temos duas opções: se alguém cortou a fila e entrou no nosso lugar, ou nós tentamos tirar aquela pessoa à força, ou ali nós já começamos a exercer uma contracultura. Quando alguém diz algo que não é verdade sobre nós, nós podemos tentar estabelecer
Som. Aí foi. Obrigado, Heitor. Obrigado, meninos. É sobre não negligenciar aquilo que nos foi confiado. É sobre não negligenciar aquilo que Deus nos permitiu viver. Daniel, ele teve entendimento de qual era o propósito dele na Babilônia. E durante todo aquele tempo, ele foi obediente ao Senhor e aos céus. O convite para nós é para que nós possamos andar num caminho de obediência. Um caminho no qual as verdades de Jesus sejam maiores do que as verdades que o mundo vai nos propor. Um caminho no qual nós vamos guardar no nosso coração, fincar no nosso coração as palavras de Jesus, para que nós não possamos submeter à lógica desse mundo. Viver na contramão é estabelecer a realidade do reino de Deus sobre nós, depois a partir de nós e depois através de nós. É sobre mudar o sistema de maneira estratégica e inteligente. Quando Daniel ele é submetido àquela lógica do decreto, o texto bíblico que nós lemos, ele diz o seguinte: e Daniel voltou para casa e fez o que ele costumava fazer. Isso para mim é muito forte, sabe por quê? Porque o estilo de vida de oração, ou a oração, não era uma arma que Daniel usava somente em momentos difíceis. A oração era parte do estilo de vida de Daniel. Sabe qual que é uma das ações práticas que nós precisamos levantar a partir de hoje? Se não é algo comum entre nós, como contra a cultura, orar todos os dias, de maneira simples. Porque é contra a cultura do mundo. Para o mundo é loucura nós dizemos que nós entramos para o quarto, fechamos a porta e não vemos nada, não tocamos em nada e nos submetemos à lógica do mundo, que aparentemente não tem nada. Talvez essa seja a maior contracultura que nós vamos poder gerar a partir de segunda-feira. Talvez a maior contracultura que você vai poder gerar, sabe o que é? É guardar as palavras de Jesus, é mergulhar nas Escrituras. É acreditar que Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina os meus caminhos. Antes de olhar para as notícias, antes de olhar para os teus guias, antes de olhar para os gurus, antes de olhar para uma série de situações, o mundo está dizendo: olha, ouça o que a Bolsa de Valores diz, ouça o que o mercado econômico diz, ouça qual que é o curso mais relevante. O texto bíblico diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A grande contracultura, ou a grande ação da contracultura, talvez a partir de hoje vai ser você não se contentar como Davi. Certa vez ele fez uma oração e ele disse: Senhor, não me permita pegar no sono sem que antes eu tenha contemplado a beleza da tua presença. Talvez essa é a maior contracultura que você vai gerar a partir de hoje. É você não se permitir acordar, dormir, sem que você tenha contemplado a presença de Jesus, sem que você tenha dedicado tempo a Ele, sem que você tenha orado e permitido Ele falar ao teu coração e você falado e rasgado o seu coração diante dEle. A contracultura, ela diz respeito a fazermos aquilo que de fato move o nosso coração. E Daniel foi para o seu quarto e foi depois para a janela do seu quarto e fez aquilo que ele estava acostumado a fazer. Não foram as notícias, não foi um decreto que mudou o estilo de vida de Daniel. O que nós chegamos aqui e vamos fazer a partir daqui depende da forma como nós vamos encarar a vida e as nossas relações. É tempo de nós fazermos o exercício espiritual, um dia de cada vez, mas todos os dias buscando exercitar-nos espiritualmente. É tempo de nós ficarmos firmes em nosso caráter e em nossas convicções. Daniel, ele não quis afrontar o rei, ele só quis permanecer firme ao seu caráter e às suas convicções. E permaneceu Daniel ali, até o reinado do rei Ciro e do reinado persa. Eu quero convidar vocês para que juntos nós saiamos daqui selados, para que juntos nós saiamos aqui decididos a estarmos posicionados e principalmente decididos a viver o propósito eterno de Deus para nós. Os agentes da contracultura são aqueles que não negociam princípios e valores. Os agentes da contracultura são aqueles que não negociam propósitos. E são aqueles que não negociam as verdades do Evangelho. E ao final, o texto que lemos disse:
Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e Ciro. A prosperidade acompanhará aqueles que permanecerem fiéis. É sobre ser fiel no muito e ser fiel no pouco. É sobre permanecer quando muitos pararam no meio do caminho. Talvez a oração que eu mais fiz e que eu mais faço a Deus dentro da minha caminhada de fé, ao longo dos meus 37 anos que eu completo daqui a alguns dias, mas eu tenho 32 anos de conversão, que eu me converti a Jesus com 5 anos, mas a minha oração e o meu pedido é: Deus, só me faça permanecer, antes de qualquer outra coisa. Antes de me dar qualquer coisa, Deus, não me deixa parar no meio do caminho, não me deixa desistir, não me deixa falir com os propósitos que o Senhor estabeleceu um dia para mim desde a eternidade. Qual que é a posição que vocês querem tomar a partir de hoje? Qual é a decisão que move os seus corações? E de que forma que nós vamos avançar nisso? A pastora Maiara citou uma frase que eu gosto de citar muito, e eu termino recitando essa frase de um herói da fé chamado David Brainerd. O David Brainerd, ele saiu durante 7 anos da sua vida, dedicando dos 19 aos 26 anos a sua vida pela causa do Evangelho de Jesus, pregando aos índios de pele branca dos Estados Unidos. Só que a história de David Brainerd é uma história que aparentemente parece ser melancólica, porque ele é alguém que tinha um histórico de vida muito difícil, e ele sofria de doenças pulmonares, ele tinha asma, bronquite constante. Mas uma vez ele teve um encontro com Jesus e ele decidiu viver a causa contra a cultura. E ele entendeu que o chamado dele era para que ele fosse pregar aos índios de pele branca. Só que os índios de pele branca eram um grupo, uma etnia muito agressiva, que eles não aceitavam a lógica de ninguém que fosse contrário às convicções deles. Mas no movimento contra a cultura, David Brainerd, ele vai então viver pela causa do Evangelho entre os índios. Existem relatos e diários de David Brainerd que ele deixou por escrito, que muitas vezes ele, tomado por dor, tomado pela asma, nos movimentos nos quais ele se inseria, tomado pelas doenças, ele tinha uma imunidade muito baixa, inclusive tomado muitas vezes pelas crises de ansiedade, pela depressão. David Brainerd só sabia escrever: um dia eu escolhi viver para Jesus e eu não vou voltar atrás. É num desses diários, de tanto ele escrever isso, que no finalzinho da sua história, já muito debilitado, muito doente, ele deixa como legado a famosa frase: se eu tivesse 1000 vidas, eu entregaria todas elas para Jesus. Eu tenho certeza que, como David Brainerd, como Daniel, como tantos outros, o Senhor quer levantar entre nós pessoas que, se tivessem 1000 vidas, elas entregariam todas elas para Jesus. É sobre estar posicionado e é sobre ter convicção de propósito e de chamado. Eu te convido para que você se coloque de pé, para que a gente possa orar. Mas antes de orar, eu queria que você fechasse seus olhos e, se possível, colocasse a mão no seu coração. Tu não precisa repetir palavras agora, que qualquer pessoa vai dizer, mas eu queria apenas que você avaliasse tudo que nós vivemos aqui nesse tempo. Eu já quero inclusive convidar o Bispo Sérgio para vir para cá, para estar aqui junto, porque ele vai trazer sobre nós também uma palavra, uma direção. Mas em todo o tempo que nós sonhávamos, planejávamos e orávamos por essa conferência, a palavra que mais vinha ao meu coração o tempo todo é: ao final de tudo isso, qual vai ser o selo que vai estar impresso em nossos corações? É o selo de algo que ficou legal, de algo que ficou bacana, é o selo de algo que cumpriu com as expectativas humanas, naturais,
Ou vai ser o selo de fato daqueles que entenderam e que querem viver na contracultura? É sobre o selo daqueles que vão sair pelas ruas e que vão gerar um movimento de contracultura de maneira inteligente, estratégica, que vão pegar os seus dons, as suas habilidades, os seus talentos. O sarau cultural, ele não foi pensado apenas para ser atraente, para ser legal e para aplaudirmos, ainda que tenhamos feito isso com muito entusiasmo. O sarau cultural, ele foi pensado e foi colocado dentro da nossa perspectiva, para que juntos nós pudéssemos entender que, como Daniel, os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas estratégias, elas precisam ser posicionadas a serviço do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É sobre pegarmos tudo que somos, que temos, e que tentaram fazer da gente dizer: olha, o selo final que vão identificar em mim, na minha história, é o selo de Jesus. A contracultura fala sobre um povo escolhido para ser sacerdócio real, nação santa, propriedade de um único Deus e não de outros deuses. É sobre um povo que busca todos os dias da sua vida, viver durante o momento no qual eles foram chamados até o final da sua história, viver o propósito eterno de Deus para nós.